Olá, amigos do canal Falando Geral. Bom, como vocês podem ver, né, estou no meio da rua aqui, parei numa pracinha, porque o assunto é bastante urgente, né? Como vocês sabem, os Estados Unidos já atacou o Irã e agora temos relatos que o Irã está retalhando duramente, né? A resposta pesada do Irã. Vamos falar também dos ataques covardes aí orquestrados pelos Estados Unidos e também por Israel, como é de praxe desses dois países, né? Surgem as primeiras vítimas da guerra e nada tem a ver com militares. Estamos falando de estudantes. Bom, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seus comentários aqui. Temos nosso e-book aqui na descrição, Desvendando os Segredos da Geopolítica Mundial. Temos o Seja Membro, temos a vaquinha online, que são as formas que você tem de ajudar o canal. Bom, meus amigos, falar rapidamente aqui para vocês, passando a situação, né? As atualizações da guerra. O Irã, como vocês sabem, respondeu aí diversos países, né? Mas o Irã não atacou os países diretamente, mas sim atacou bases dos Estados Unidos, bases no Bahrein, no Catar, no Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, na Jordânia, enfim, onde tinha base dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Essas bases foram alvos, foram atacadas pelo Irã. E a Arábia Saudita já se pronunciou, né, falando duramente aí contra o Irã, falando sobre violação da sua soberania, considerando que o Irã atacou o país, né, a Arábia Saudita, e que eles podem aí agora se colocar à disposição também dos Estados Unidos e Israel. Tudo que os Estados Unidos e Israel queriam, ou seja, a guerra começa a escalar. O Dmitry Medvedev, né, que é presidente do Conselho de Segurança aí da Federação da Rússia, fez declarações fortes contra os Estados Unidos, né, contra o Conselho da Paz, ele chamando ironicamente, né, que agora atacando o Irã, que ele já sabia que isso iria acontecer, que as negociações eram apenas fachada. Ou seja, Medvedev criticou duramente aí, criticou os Estados Unidos, que é uma nação que tem apenas 249 anos, e que o Irã, né, no caso a Pérsia, já tem aí 2.500 anos. Ou seja, ele quis dizer que o Irã já sobreviveu a diversas guerras e continua firme e forte. Vamos ver daqui a 100 anos, fazendo uma referência que os Estados Unidos podem não existir daqui a 100 anos. Né? A gente sabe da resiliência do povo iraniano e também aí do povo persa. Bom, meus amigos, o ministro, né, o Sergei Lavrov, da Rússia, disse que a Rússia atuará em apoio ao Irã, no sentido diplomático, tá, amigos? Não entende como a entrada da Rússia nessa guerra aí, nessa agressão dos Estados Unidos e também de Israel contra o Irã. Vai apoiar diplomaticamente, vai apoiar na ONU, enfim, o que for possível fazer no campo diplomático, a Rússia apoiará. Só que nos bastidores a gente sabe que a Rússia já vem apoiando bastante o Irã. É claro que eles não vão colocar isso aqui nos holofotes, né? Não vão colocar isso diante das câmeras. Mas por enquanto é somente um apoio mais de fala, né? Um apoio diplomático. A China por enquanto ainda não se manifestou. Bom, os ataques covardes de Israel e dos Estados Unidos foram contra duas escolas, uma ao norte do Irã e outra ao sul. Algumas fontes já falam em 136 mortes. Teve uma escola que foi atacada, que era, em sua grande maioria, né, de meninas. Mais de 36 meninas perderam suas vidas, estudantes. Ou seja, isso não é novidade para ninguém, esses ataques covardes, absurdos dos Estados Unidos e também de Israel. Basta ver o que Israel, com o apoio dos Estados Unidos, fez com Gaza, né? Destroçou Gaza, destruiu Gaza completamente, não ficou pedra sobre pedra, e mais de 80 mil mortes, né? E segundo alguns analistas norte-americanos, como o próprio Scott Ritter, o número de baixas, né, em Gaza pode ultrapassar os 200 mil, porque muitas pessoas embaixo dos escombros, né? Enfim, é uma catástrofe que eles fizeram em Gaza. Eles não têm pudor nenhum em fazer contra a população civil do Irã. Pessoal, há informações, precisam ser confirmadas ainda, que o navio dos Estados Unidos, muito provavelmente, tá?
não é uma certeza absoluta, mas a gente tem que averiguar ainda no decorrer do dia. Um navio dos Estados Unidos foi atingido aí por mísseis iranianos, muito provavelmente um porta-helicópteros. Ou seja, a coisa está ficando feia, o Irã está respondendo fortemente. E como eu disse para vocês, né, os modus operantes dos Estados Unidos e de Israel de decapitar o poder. Já atacaram aí a casa do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Um palácio residencial foi atingido, foi destruído, assim como a casa do presidente Pezeshkian. Ou seja, eles querem trocar o regime do Irã à força, meus amigos. E obviamente que o Estreito de Hormuz ali passa 20% de tudo que é do consumo de petróleo mundial, e eles querem ali prejudicar, obviamente, a China, prejudicar a Rússia, né? Porque, como vocês sabem, o Irã apoiou muito a Rússia, fornecendo drones na guerra da Rússia contra a Ucrânia, e eliminando, enfraquecendo o Irã, pode, de certa forma, né, na cabeça deles, fazer com que a Rússia perca um aliado ali, perca um apoio importante e enfraqueça a Rússia contra a Ucrânia. A União Europeia, pessoal, já começou a hipocrisia, né? Ursula von der Leyen, Macron, dizendo aí que eles não querem a guerra, né? Não querem que isso se escale, tem que resolver diplomaticamente, mas que eles estão prontos para apoiar seus parceiros na região. A França se colocou à disposição também, se solicitada, né? Isso, subliminarmente, dizendo que podem enviar tropas, podem enviar forças para apoiar aí os Estados Unidos e também Israel. A coisa está se escalando, meus amigos. Vamos continuar acompanhando. Curta, compartilhe esse vídeo. Qualquer novidade, voltamos para informar, nem que seja do meio da rua, como vocês estão vendo. Forte abraço a todos vocês. Até a próxima.